Você está assistindo isso porque alguma coisa dentro de você já morreu e talvez ninguém tenha percebido. Você ainda levanta, ainda fala, ainda finge que está tudo bem, mas por dentro já acabou. Você confiou e foi traído, tentou e falhou, deu tudo e recebeu silêncio. E agora? Agora você está naquele lugar perigoso, onde não existe mais medo, porque quem não tem mais nada a perder, também não tem mais nada que o prenda. E é exatamente aqui que nasce o homem mais perigoso do mundo. Não o mais forte, não o mais inteligente, mas o mais livre. E ninguém nunca te ensinou isso. Te ensinaram a fugir da dor, a se distrair, a se anestesiar. Mas e se esse fundo do poço for o ponto de partida? E se esse vazio for o que você precisa para recomeçar? Hoje você vai entender algo que poucos encaram. A filosofia dos que não têm mais nada a perder. E quando entender isso, ou você continua sendo mais um, ou se torna impossível de quebrar. Mas existe uma pergunta que você precisa carregar até o final. O que acontece quando um homem perde tudo e decide nunca mais depender de nada? Fica comigo, porque a resposta vai mudar a forma como você vê a sua dor. Você não chegou aqui por acaso. Não foi curiosidade, foi desgaste. Um desgaste que não aparece no espelho, mas pesa em cada decisão. Você acorda cansado, um cansaço que o sono não resolve. Olha ao redor e sente que está ficando para trás. Todo mundo parece avançar, menos você. E o pior, você nem sabe explicar o porquê, mas eu sei. O problema não está fora, está dentro, e isso começa a corroer em silêncio. Primeira dor, invisibilidade. Você tenta, se esforça, faz o seu melhor, e ninguém vê, ninguém valoriza. É como se você fosse substituível, como se sua presença não mudasse nada. Isso destrói por dentro, porque todo homem quer sentir que importa, mas você começa a duvidar disso. E surge a pergunta que ninguém admite: se eu sumir hoje, alguém realmente sentiria? Segunda dor, traição. E não precisa ser só amorosa. Pode ser amizade, família, vida. Você confiou, foi leal, acreditou e recebeu desprezo, indiferença ou ingratidão. E isso cria algo perigoso. Não é só tristeza, é raiva. Uma raiva silenciosa, controlada, constante. Você começa a olhar o mundo mais frio, mais distante. E aos poucos, você se fecha, confia menos, sente menos, espera menos, até que chega a terceira dor, a mais cruel de todas. Estagnação. Você não caiu, mas também não sobe. Você está preso, repetindo os mesmos dias, os mesmos erros, as mesmas frustrações. E o tempo continua passando. E algo muda dentro de você. Não é explosão, é desligamento. Você começa a pensar: talvez eu não tenha mais nada a perder. Isso assusta, porque você sempre teve algo a proteger. Status, pessoas, imagem. Mas quando tudo isso perde valor, algo novo nasce. Liberdade. Mas cuidado, essa liberdade pode te destruir ou te transformar. Depende do que você faz com ela. E é aqui que entra um homem que viveu algo pior que você imagina. Sem poder, sem escolha, sem controle. O nome dele, Epicteto. Um escravo, mas com algo que ninguém conseguiu tirar dele. E no próximo bloco, você vai entender o que ele descobriu e por que isso pode mudar completamente a sua vida. Antes de qualquer filosofia, existia dor. E Epicteto conheceu isso cedo demais. Ele não nasceu livre, não teve escolha, não teve voz. Era a propriedade de outro homem, um escravo em Roma, onde sua vida valia menos que um objeto comum, sem direitos, sem dignidade, sem qualquer garantia de amanhã. Tudo nele podia ser usado, controlado ou descartado, como se ele nunca tivesse sido humano. Enquanto você reclama de dias ruins,
Ele acordava sem saber se aquele seria o último, sem controle, sem proteção, sem futuro. Mas o que mais destruía não era a dor física. Era a sensação constante de impotência, a certeza de que nada dependia dele, que qualquer coisa podia acontecer e ele não teria como impedir. Esse tipo de realidade quebra homens por dentro. Porque existe uma dor maior que o sofrimento físico. É a sensação de não ter controle sobre nada, nem sobre o próprio corpo, nem sobre o próprio destino. É viver sabendo que tudo pode ser tirado de você, a qualquer momento, sem aviso, sem explicação, sem justiça. E quando isso acontece, a maioria das pessoas desmorona completamente por dentro. O dono de Epicteto, Epafrodito, era conhecido pela crueldade. Um homem frio, imprevisível, alguém que sentia prazer em testar os limites da dor humana. E um dia, ele decidiu fazer exatamente isso. Não por necessidade, não por punição, mas simplesmente porque podia, porque tinha poder absoluto sobre outro ser humano. E queria sentir isso. Ele pegou a perna de Epicteto e começou a torcer lentamente, sem pressa, sem emoção, apenas observando, testando até onde iria. Era um jogo para ele, um experimento, a dor de um homem, transformada em entretenimento. E naquele momento, qualquer reação seria compreensível. Gritar, implorar, resistir, qualquer coisa. Mas Epicteto fez algo que ninguém esperava. Ele não gritou, não implorou, não reagiu com desespero. Ele olhou diretamente para o homem que o machucava e disse algo que mudaria tudo. Algo simples, calmo, direto. Como se estivesse apenas descrevendo o inevitável, como se já tivesse aceitado o que estava prestes a acontecer. Ele disse: "Você vai quebrar minha perna", sem medo, sem raiva, sem emoção descontrolada, apenas consciência, apenas clareza, como alguém que entende perfeitamente o que está acontecendo e não tenta fugir disso. Essa frase não era submissão, era controle. Era a prova de que mesmo naquela situação, algo ainda pertencia a ele. O homem continuou. Mais força, mais pressão, mais dor. E então, o som seco. O limite foi ultrapassado. A perna quebrou, o corpo falhou, mas a mente, não. Porque naquele momento, Epicteto já tinha se separado daquilo que não podia controlar. Ele não lutava contra a dor, ele não implorava por justiça, ele apenas aceitava o fato. E depois disso, ele disse apenas: "Eu avisei", sem drama, sem desespero, sem necessidade de provar nada. Apenas uma constatação. Isso não é normal. Isso não é comum. Isso é o nível mais extremo de domínio interno que um ser humano pode atingir. E a maioria das pessoas nunca chega nem perto disso. Agora pensa com honestidade. A maioria das pessoas não suporta uma crítica, não suporta rejeição, não suporta ser ignorada. Pequenas coisas já quebram completamente o emocional de alguém. Agora compara isso com alguém que teve o próprio corpo destruído e ainda assim manteve o controle da própria mente. A diferença é absurda. Isso não era fraqueza, não era passividade, era força real. A força que não depende de circunstâncias externas, a força que não pode ser tirada. Epicteto não controlava o que acontecia com ele, mas controlava como respondia. E isso muda tudo, porque é aí que nasce a verdadeira liberdade. Ele entendeu algo que a maioria ignora até hoje. Existem coisas que você controla e coisas que você não controla. Parece simples, mas quase ninguém vive isso de verdade. As pessoas passam a vida tentando controlar o que está fora do alcance e ignorando o único lugar onde tem poder real. Quando você tenta controlar o que não depende de você, você sofre. Quando tenta forçar situações, pessoas ou resultados, você se frustra.
E quanto mais insiste, mais se destrói por dentro, porque está lutando contra algo que nunca esteve sob seu domínio, e essa luta sempre termina em desgaste. Mas quando você aceita, de verdade, que certas coisas estão fora do seu controle, algo muda. Você para de reagir como vítima, para de implorar por validação, para de esperar justiça de um mundo que nunca prometeu isso. E nesse momento, você começa a recuperar algo que parecia perdido. Você começa a focar no único lugar onde existe poder real: sua mente, suas decisões, suas atitudes. Epicteto não podia impedir a dor, mas podia escolher como reagir a ela. E essa escolha ninguém podia tirar dele, nem mesmo alguém com poder absoluto sobre seu corpo. Anos depois, já livre, ele ensinou isso de forma direta. Não são os acontecimentos que te destroem, é a forma como você reage a eles. E isso é desconfortável de aceitar, porque tira de você a desculpa, tira o papel de vítima e coloca a responsabilidade de volta nas suas mãos. Agora para e olha para a sua vida. Quantas vezes você sofreu mais pela interpretação do que pelo fato em si? Uma mensagem ignorada, uma rejeição, uma perda. O evento foi um, mas dentro da sua mente você criou dezenas de histórias, e cada uma delas aumentou a dor. Você não sofreu só pelo que aconteceu, sofreu pelo significado que deu, pela narrativa que construiu, pela forma como decidiu enxergar aquilo. E essa é a parte mais difícil de aceitar. Em muitos casos, foi você quem intensificou a própria dor sem perceber. Epicteto perdeu a liberdade física, mas nunca perdeu a mental. E é por isso que ele era mais livre do que muitos homens hoje. Porque liberdade não começa fora, começa dentro. E se você não controla sua mente, qualquer coisa externa pode te controlar. Agora vem a parte mais desconfortável. Você não é escravo, mas vive como se fosse, escravo da opinião dos outros, escravo do medo de rejeição, escravo da necessidade de aprovação. E o mais duro de aceitar é que ninguém fez isso com você. Você se colocou nessa posição, aos poucos, cedendo, aceitando, se adaptando ao que esperavam de você, e sem perceber, perdeu o controle, não da sua vida externa, mas da sua direção interna. E isso é mais perigoso do que qualquer corrente física. Epicteto não tinha escolha, mas você tem. E mesmo assim, continua se prendendo. Continua reagindo como se dependesse do mundo para se sentir completo, como se precisasse de validação para existir. E isso te mantém fraco, mesmo tendo liberdade. A verdade é simples e difícil de aceitar. Você não precisa perder tudo para se tornar livre, mas talvez precise parar de agir como alguém que ainda tem algo a proteger o tempo todo, porque esse apego constante te mantém vulnerável. Quando você age como se já tivesse perdido, o medo desaparece, a dependência desaparece, a necessidade de aprovação perde força, e nesse estado você começa a agir diferente, mais direto, mais firme, mais consciente. E é nesse ponto que algo muda completamente. Você deixa de ser alguém que reage e se torna alguém que decide. E isso é raro, porque a maioria vive no automático, presa em emoções, presa em reações. Mas você não precisa ser assim, não mais, porque agora você viu o que é possível, viu até onde um ser humano pode chegar, quando entende o que realmente controla. E isso muda tudo. Porque um homem que não depende não pode ser manipulado. Um homem que não teme perder não pode ser controlado. E um homem que domina a própria mente não pode ser quebrado. E é exatamente isso que você está começando a se tornar. Mas ainda falta algo, ainda falta entender como aplicar isso na prática, como transformar esse conhecimento em mudança real. Porque saber não basta, entender não basta. Você precisa agir e no próximo passo,
Você vai ver exatamente como fazer isso. Primeiro princípio: corte o que te controla. A maioria das pessoas vive reagindo, reage ao que os outros dizem, reage ao que acontece, reage ao medo. Os estoicos fazem o oposto. Eles escolhem o que merece resposta e ignoram o resto. A diferença é simples: quem reage é controlado. Quem escolhe, assume o comando. Você acha que está no controle, mas basta uma mensagem ignorada para mudar seu humor. Basta uma opinião para te desestabilizar. Isso não é força, isso é dependência disfarçada. E enquanto você não perceber isso, vai continuar sendo guiado por coisas pequenas. Epicteto ensinava: você não controla o que acontece, mas controla como reage, e isso não é teoria, é prática diária. Toda vez que algo te irrita, você tem uma escolha: reagir como sempre, ou agir com consciência. E essa escolha define quem você está se tornando. Segundo princípio: pare de negociar com a dor. A maioria foge da dor, evita, disfarça, se distrai. Os estoicos fazem o contrário. Eles encaram, porque sabem que a dor não desaparece quando ignorada. Ela só cresce em silêncio. Você tenta se anestesiar com distração, redes sociais, vídeos, prazer imediato, mas no fundo a dor continua ali, esperando. E quanto mais você foge, mais fraco fica, porque nunca aprende a lidar com ela. Sêneca dizia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E isso é brutalmente verdadeiro. Você antecipa dor que nem aconteceu, cria cenários, alimenta medo e se desgasta por algo que ainda nem existe. Quando você encara a dor de frente, ela perde poder. Quando você aceita o desconforto, você cresce. E isso muda tudo, porque deixa de ser alguém que evita e passa a ser alguém que suporta. E quem suporta, evolui. Terceiro princípio: desapegue para se tornar perigoso. A maioria vive presa, presa a pessoas, a validação, a resultados. Os estoicos entendem algo simples: quanto mais você precisa, mais fraco você fica. Se você precisa ser aceito, será controlado. Se precisa de atenção, será manipulado. Se precisa de aprovação, nunca será livre, e isso te mantém refém de tudo ao seu redor. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. E quando você entende isso, o apego começa a desaparecer, porque você para de basear sua vida no que não controla. Desapego não é frieza, não é indiferença, é clareza, é saber que nada externo pode definir seu valor. E quando você vive assim, algo muda. Você não implora mais, não corre atrás desesperado. Você escolhe. Quarto princípio: assuma responsabilidade brutal. A maioria culpa o mundo, culpa o passado, culpa os outros. Os estoicos assumem tudo, não porque são culpados, mas porque isso dá poder. Enquanto você culpa algo externo, você se torna impotente, porque não pode mudar aquilo. Mas quando assume responsabilidade, mesmo que doa, você recupera o controle. Musônio Rufo ensinava que o homem deve ser responsável pela própria vida, independentemente das circunstâncias. E isso é libertador, porque tira você da posição de vítima e coloca como protagonista. Não importa o que aconteceu com você, importa o que você faz com isso agora. Essa é a diferença entre quem evolui e quem se perde. Quinto princípio: treine sua mente para o pior. A maioria vive esperando o melhor. Os estoicos se preparam para o pior, não por pessimismo, mas por estratégia. Quando você imagina perder, você se fortalece. Quando aceita o pior cenário, o medo diminui, porque nada mais te pega de surpresa. Sêneca praticava isso diariamente. Ele se colocava mentalmente em situações difíceis para estar preparado. E quando algo ruim acontecia, ele já estava pronto. Você foge do desconforto,
E por isso qualquer problema te abala. Mas quando treina sua mente, você se torna estável, forte, inabalável. Agora presta atenção nisso. Esses princípios não são ideias bonitas, não são frases de efeito, são ferramentas. E se você não aplicar, nada muda. A maioria vai ouvir isso, achar interessante e continuar igual, presa, fraca, reagindo como sempre, porque mudar exige ação, e ação exige desconforto. Mas você já chegou longe demais para voltar atrás. Você já viu o que precisa ser feito, e agora só existem duas opções. Ou você ignora tudo isso e continua sendo controlado, ou você aplica e se torna alguém impossível de quebrar. E se você chegou até aqui, você já sabe qual é a escolha. Então começa hoje, não amanhã, não depois, agora. E se você quer continuar evoluindo, se quer fortalecer sua mente e sair desse nível, então fica atento, porque o próximo passo vai te colocar à frente da maioria. Se esse tipo de conteúdo te incomoda, é porque está funcionando. E se está funcionando, você precisa de mais disso. Então se inscreve agora, porque aqui você não vai ser confortado, vai ser transformado.